Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professora Clismane Alves na área, para a gente bater um papinho hoje sobre legislação extravagante. Hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre uma lei que é de extrema importância para o conteúdo dos senhores. É a Lei 13.869 de 2019, a lei que trata sobre os delitos de abuso de autoridade, tá? Vou deixar aqui na descrição o link do material para que os senhores baixem aí. Tem uma legislação comentada e tem um outro documento que é de revisão, né? Que é o resumo dos pontos mais importantes da lei, tá? Você baixa e acompanha aí a aula da forma que você achar mais conveniente. Antes de nós adentrarmos no conteúdo, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui sobre a divisão dessa matéria. A lei de abuso de autoridade ela é dividida em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral é aquela que vai tratar ali daquilo que é comum a todos os delitos de abuso de autoridade. Vai tratar ali da parte administrativa da lei. A parte especial, por sua vez, vai tratar ali sobre os delitos em espécie, sobre os crimes propriamente ditos. Por que eu estou entrando nessa seara, né, enfatizando esse assunto? Porque se a gente parar para analisar, pessoal, 70% das questões de prova vão girar em torno dessa parte aqui, da parte administrativa. Então, em razão da relevância desse conteúdo, é isso que a gente vai trabalhar hoje, dos artigos ali 1º ao 8º da norma, ok? Dito isso, vamos avançar e vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Para a gente iniciar, eu vou contextualizar um pouquinho para situar os senhores aí no espaço-tempo em que a norma foi criada, ok? Essa lei é de 2019, né? Como nós já falamos, 13.869 de 2019. Ela é relativamente nova, né? Ela está aí produzindo seus efeitos há muito pouco tempo no nosso ordenamento jurídico. Apesar disso, essa lei não é a primeira a tratar sobre o assunto em questão, sobre o delito de abuso de autoridade. Já existia uma lei no ano de 65 que tratava aí sobre esse assunto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque essa lei ela foi completamente revogada pela lei de 2019, para que o senhor tenha cuidado aí na hora de verificar o seu material e que não esteja aí estudando de maneira incorreta por uma lei que já foi revogada, porque de uma para outra vai ter alteração, ok? Então, nesse tempo aí, nesse período de 2019, essa lei surgiu naquele contexto de revanchismo político, né? Aquela história toda de lava-jato, corrupção, de juiz, aquela história que a gente já conhece. Só que a lei ela não foi criada para isso, ela não tem essa finalidade. A finalidade da lei de abuso de autoridade é pegar aquele agente público que, abusando das suas prerrogativas, comete o delito de abuso de autoridade. Aí o Estado vem lá com suas ferramentas e aplica a devida punição. Certo? E é exatamente sobre isso que o artigo 1º da lei vai tratar, sobre o conceito da lei, sobre as suas finalidades. A gente vai para o dispositivo legal, vai ler aqui o material e depois a gente vai pontuar os pontos, né, os tópicos mais importantes, ok? Vamos lá então para o material. Aqui o arroba da professora, caso você queira me conhecer, saber de onde é que eu vim. Aqui o número da lei. Agora a gente vai iniciar, tá? Artigo 1º. Essa lei define os crimes de abuso de autoridades cometido por agentes públicos, servidores ou não, que no exercício de suas funções, ou seja, o cara tá lá trabalhando, ou a pretexto de exercê-las, né? Eu não tô trabalhando, eu tô de folga, mas eu invoco a minha condição, eu dou ali uma carteirada, eu sou polícia para garantir aí algum benefício, abuse do poder que ele tenha sido atribuído. Da leitura desse dispositivo, pessoal, a gente consegue extrair algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quem seria o sujeito ativo do delito de abuso de autoridade? Quem é que pode praticar o delito de abuso de autoridade? E aí, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que ter o conhecimento de um pouquinho do Código Penal, né? Fazer um link aqui com outra lei, que é o CPB. A gente vai ter que entender que aqui na lei de abuso de autoridade a gente vai tratar sobre crimes próprios. E o que seria um crime próprio? Crime próprio é aquele que exige uma qualidade específica do agente para que reste, né, a caracterização ali do delito. No caso aqui da lei de abuso de autoridade, o legislador foi muito categórico em afirmar que quem comete o delito de abuso de autoridade é o agente público, ok? Então aqui a gente está tratando de um crime próprio e a qualidade específica que é exigida por esse crime próprio é a de agente público. O que não significa dizer, meu querido, que o particular nunca vai poder cometer o delito de abuso de autoridade, tá? A gente tem que analisar aí como é que vai vir no comando da sua questão para poder responder essa outra pergunta. Será que o cidadão comum, sem vínculo com a administração, pode cometer o delito de abuso de autoridade? Então vamos lá a resposta. Em regra, não, né? Se a gente está tratando aqui, está diante de um crime próprio, necessita que seja um agente público cometendo. O que não significa dizer que não admita a participação de um particular. Então, lá nos moldes do artigo 29 do Código Penal, o crime próprio admite sim a coautoria e a participação. Então, o particular nunca vai poder ser responsabilizado sozinho, né, cometendo sozinho um delito de abuso de autoridade. Mas se ele estiver ali em conluio, agindo em conluio com um agente público e cometer um dos delitos que é trago aqui pela lei, ele pode
pode sim ser responsabilizado de acordo com os termos da Lei de Abuso de Autoridade. Tranquilo? Então, o que é que a gente traz daqui? Delitos de abuso de autoridade, né? São crimes próprios que necessitam da qualidade específica de agente público, mas em que, pese serem crimes próprios, admitem aí a coautoria ou a participação. Ok? Vamos então avançar para a gente falar agora sobre o artigo 2º, que vai trazer aí o conceito de agente público para essa lei, só para a gente terminar aqui, completar esse raciocínio, não ficar nenhuma ponta solta e os senhores conseguirem compreender completamente o que eu estou explicando aqui nesse artigo 1º, tá? Vamos lá. Aqui no caput do artigo 2º, vamos ver aqui no material, que vai falar sobre o sujeito ativo, nada novo, a gente já conversou sobre isso, você já sabe quem é o sujeito ativo desse delito, mas a gente vai ler aqui para ver se dá para extrair mais alguma informação. Vamos lá. É sujeito ativo do delito de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios e dos territórios, compreendendo, mas não se limitando a. E aqui embaixo, lá na lei, ele vai trazer um rol, né? Que a gente vai dizer, de acordo com o que ele está dizendo aqui no final do artigo, que está compreendendo, mas não se limitando, a gente extrai a informação de que o rol que vai constar aí no artigo 2º da Lei dos Senhores, né, que está aí aberta, é um rol exemplificativo. Os agentes que estão aqui embaixo, né, no artigo 2º, eles podem cometer o delito de abuso de autoridade? Podem, mas são só eles? Não. Compreende, mas não se limita a esses atores que estão aqui dispostos no artigo 2º da lei. Ok? No parágrafo único, né, o legislador vai trazer aqui, de fato, o conceito de agente público para essa lei. A gente vai ler aqui para ver se tem mais alguma coisa para a gente conversar. Reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, por exemplo, o recenseador do IBGE, ou sem remuneração, outro exemplo, o mesário, né, que está ali nas eleições, que por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Ou seja, né, o legislador aumentou aqui o alcance da norma para que não só o pessoal que está aqui descrito, mas qualquer agente público que cometa o delito de abuso de autoridade possa ser responsabilizado por esse delito. Ok? Só para a gente fechar aqui todo aquele raciocínio que nós já tivemos lá do artigo 1º, tá bom? A gente vai avançar e, na verdade, a gente vai voltar para tratar sobre os parágrafos do artigo 1º. E aqui começa a ficar importante, aqui começa a ficar interessante e é aqui que começam as questões de prova, tá? Então, preciso que vocês se atentem. Vamos lá para o material. Parágrafo 1º, a gente vai continuar dessa forma, lendo o parágrafo e depois a gente explica, tá? As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente público com a finalidade de, você vai grifar aí essa parte, finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Por que eu pedi para você grifar e por que isso aqui é tão importante? Porque, pessoal, no nosso ordenamento jurídico, a regra é que os delitos sejam punidos a título de dolo. Dolo direto, que é aquele que o agente quer cometer o delito, ou dolo eventual, que é quando o agente assume o risco de produzir determinado resultado. Só supletivamente, residualmente, é que os delitos podem ser punidos a título de culpa, que é quando o próprio dispositivo penal vai trazer lá essa possibilidade. Só que aqui, na lei de abuso de autoridade, o legislador não trouxe nenhum delito que possa ser punido a título de culpa. Então, sem enrolação da leitura desse dispositivo, sabendo que exige uma finalidade específica, a gente vai entender que não há, na lei de abuso, nenhum delito culposo. Ok? Então, se o seu examinador, lá na hora da questão, vai trazer José dos Anzóis Pereira, agente público, cometeu um delito ali de maneira culposa, né, por imperícia, imprudência ou negligência, ele pode ser responsabilizado pela lei de abuso? Não, porque aqui nós não temos nenhum delito na lei de abuso de autoridades que seja punido em caráter culposo, ok? Além disso, a lei também não é compatível com o dolo eventual, que é o que eu acabei de explicar para você, que o agente assume o risco de produzir determinado resultado. E de onde é que a gente traz essa informação? Aqui, quando o legislador fala que exige uma finalidade específica, a gente está tratando de um elemento subjetivo especial, né, de um dolo específico, seja ele de prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal.
Ok, então aqui a gente está falando de um dolo e dolo específico. Só é crime de abuso de autoridade quando o agente pratica o crime impelido aqui, né, de uma dessas finalidades que a lei traz. Ok, a gente vai agora para o parágrafo 2º, que vai tratar sobre um assunto que é um pouquinho complicado assim da gente compreender só lendo o dispositivo legal. A gente vai ler para ver se a gente entende. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Professora, pelo amor de Deus, leu 1 quilo, não entendi 1 grama. Eu sei. Agora a gente vai explicar, tá? Aqui a gente vai tratar da vedação ao crime de hermenêutica. Hermenêutica é o nome bonito que o direito usa para falar de interpretação, né? A gente sabe que quem interpreta a lei hoje, quem interpreta o direito é o pessoal aí que trabalha no judiciário ou que trabalha de alguma forma, direto ou indiretamente, aí vinculado ao judiciário, né? É o juiz, é o promotor de justiça, é o delegado. Quando essa lei estava tramitando lá no Congresso, havia uma polêmica muito grande, né? Um fala-fala muito grande de que essa lei estava vindo para criminalizar os julgadores, né? E a gente já viu lá no começo da aula que a finalidade da lei não é essa. Né? Então, eu vou dar um exemplo para que os senhores compreendam aqui direitinho o que é que esse parágrafo quer dizer. Vamos lá. Hoje aconteceu um delito e Joãozinho está ali sendo investigado por esse delito. O Ministério Público recebeu os autos do inquérito e ali, com base nas provas, né, nos fatos ali que foram levantados, pede, né, na sua inicial acusatória, que o juiz determine a prisão preventiva de Joãozinho, que cometeu o delito. O juiz recebe ali a inicial acusatória e diz, tá bonito, promotor, eu acho realmente que ele precisa aí dessa prisão preventiva aqui com base no que o senhor está me apresentando, né, com base na minha avaliação aqui dos fatos apresentados pelo senhor. Decreto a prisão preventiva de Joãozinho. A defesa, naturalmente, vai recorrer. Chegando lá no tribunal, aparecem novos fatos, novas provas, ou os julgadores lá, né, daquele tribunal, os desembargadores, avaliando os fatos de uma forma diversa, decretam ali a liberdade provisória. Olha, juiz de primeiro grau, tudo bem, a gente respeita, mas eu discordo aqui e acho que ele deve responder em liberdade. Se pudesse haver a responsabilização pelo crime de hermenêutica, Joãozinho, que teve sua liberdade privada de alguma forma pelo juiz de primeiro grau, poderia ingressar lá no judiciário e dizer, olha, juiz, o senhor cometeu aqui um delito de abuso de autoridade, vamos ser preso? Né? Só que não é assim que funciona, né, gente? A gente sabe que as decisões, as sentenças, né, as decretações de prisão ou de liberdade provisória, a avaliação dos fatos e das provas é uma coisa que está ali envolvida, né, diariamente no trabalho do nosso judiciário, né, dos intérpretes da lei. Então, não faz sentido que um juiz que decida com base na lei e com base no que lhe foi apresentado naquele momento, seja responsabilizado se em algum momento outra autoridade vier divergir ali da interpretação dele ou que haja novos fatos, novas provas e aí que tenha depois uma interpretação diferente. Tranquilo? Deu para entender? Eu acredito que com essa explicação tenha ficado mais claro. Então, ninguém pode ser responsabilizado por avaliar os fatos e provas desde que esteja dentro da legalidade, a menos que o juiz, né, haja aí com a finalidade específica de prejudicar o outro e beneficiar a si mesmo ou com mero capricho ou satisfação pessoal. Ok? Vamos então avançar, explicar isso aqui, deixa eu só colocar aqui, que é a vedação ao crime de hermenêutica. Hermenêutica. Ok? Se cair isso aqui, vai ser letra de lei, confia na tia. Vamos agora avançar. Agora a gente vai tratar sobre o artigo 3º, que vai tratar aí sobre as espécies de ação penal. Aqui não tem nenhuma novidade, pessoal. Se você já estudou processo penal, você vai entender. A regra no nosso ordenamento jurídico é que as ações sejam públicas e públicas incondicionadas. Públicas por quê? Porque elas são perseguidas por um órgão público, né? Que é o Ministério Público. Incondicionadas por quê? Porque elas não dependem de representação da vítima para que seja iniciada aí a ação penal. Essa é a regra no nosso ordenamento jurídico e essa é a regra também aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Não existe nenhum crime da Lei de Abuso de Autoridade que seja necessária aí a representação da vítima para que se inicie a ação. Então, todos os delitos da Lei de Abuso de Autoridade se perseguem aí mediante ação penal pública e pública incondicionada. Ok? Apesar de ser pública incondicionada e de o Ministério Público ser o titular da ação penal, ele não tem todo o tempo do mundo para oferecer aí a denúncia, né, em relação a uma outra pessoa. Então, se o Ministério Público perde o prazo, se ele fica aí inerte, né, se por algum motivo ele não age, abre-se a possibilidade para mim, particular, em tentar entrar aí no judiciário pleiteando a responsabilização da pessoa que lesou meu patrimônio.
ou que agiu aí, cometeu um delito de abuso de autoridade em face de mim, certo? Esse instrumento, né, de o particular entrar no judiciário para solicitar aí a responsabilização de alguém, a gente vai chamar de ação penal privada subsidiária da pública, que é uma ação supletiva. Então, em que pese as ações serem públicas incondicionadas, é admitido aqui que haja a ação penal privada subsidiária da pública em caso de inércia do Ministério Público. Quando eu falo inércia do Ministério Público, eu estou dizendo que necessariamente o Ministério Público não fez o que ele tinha de fazer, tá? Eu não estou falando que o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito e você não concorda. Eu não estou falando que o Ministério Público devolveu os autos, né, para que seja apurado mais coisas lá na delegacia e você não concorda. Eu estou falando de inércia. Caiu aqui o processo no colo do promotor só para ele denunciar e ele não fez. Ok. Qual é o prazo, né, para que o particular entre aí no judiciário pleiteando aí a responsabilização da pessoa que abusou aí da sua autoridade? É o prazo de 6 meses, é um prazo decadencial de 6 meses, que também já consta lá no Código de Processo Penal, né? Como eu disse, não tem nenhuma novidade, ele só tirou a disposição do Código de Processo Penal e colou aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Então, do mesmo jeito que o Ministério Público não tem a vida toda, o ofendido, né, o particular também não tem. Então, o prazo é de 6 meses, decadenciais de 6 meses, contados a partir de quê? Da data em que o Ministério Público perde o prazo para oferecer a denúncia. Ok? Então, aqui é a letra de lei, os senhores vão fazer aí um link, né, com o Código de Processo Penal, que lá vai trazer, sim, essa mesma informação. Tranquilo? Vamos avançar então, e agora a gente vai entrar num dos assuntos mais importantes da Lei de Abuso de Autoridade, que é o artigo 4º aí, que vai tratar sobre os efeitos da condenação, tá? O que são efeitos da condenação? Efeitos da condenação é uma forma que o Estado encontrou de punir com maior rigor aí, né, o indivíduo que comete o delito de abuso de autoridade. Porque, gente, o agente público, o servidor público, ele tem o que perder, né? O agente público tem o cargo dele, o agente público tem a estabilidade dele, o agente público tem o salário dele. E aí o Estado pensou assim, não, a gente vai punir com uma pena privativa de liberdade, ok, mas só isso não é suficiente, vamos arranjar aqui uma outra forma de agravar aqui essa situação para que a pessoa entenda que ela realmente não pode cometer o delito de abuso de autoridade. E assim surgiram os efeitos da condenação. Efeitos da condenação já existem também no nosso Código Penal e, inclusive, um dos efeitos da condenação aqui foi trago lá do Código Penal, né? E aí a gente vai ler aqui, vai compreender ele, apesar de não ser tão importante, né? Porque tem outros dois que são mais importantes, mas você precisa saber que existe, tá bom? Vamos aqui para a leitura do dispositivo, então, no material. Inciso 1º. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Vamos entender aqui o que quer dizer esse inciso, né? Apesar de eu já ter adiantado para você que não é o que despenca aí na sua prova, tá? Aqui a gente vai tratar de um efeito da condenação que ele é automático. Quando você lesa o patrimônio de alguém, abre-se necessariamente para você a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, tá bom? Aí o que é que acontece aqui na Lei de Abuso de Autoridade? Como eu expliquei, as ações, né, em regra, elas são públicas e públicas incondicionadas. Em regra, não, sempre, né? Apesar de poder ter ação subsidiária da pública. O Ministério Público, ele não está aqui interessado em pedir nada para ninguém. Ele não está interessado em pedir indenização por dano nenhum. Ele está interessado aqui em pedir a responsabilização criminal do agente público que comete o delito de abuso de autoridade. Então, aqui, apesar de ser automático, é condicionado a duas coisas, né? Que é o que eu já grifei aqui no material, a gente vai voltar aqui para a gente conseguir ler e entender direitinho. A obrigação de tornar certa a obrigação de indenizar o dano tem que ser feita a requerimento do ofendido, ou seja, o ofendido tem que solicitar ao juiz, né, levando provas de que ele foi lesado, e o juiz aqui, né, que está julgando aqui o crime de abuso de autoridade, vai fixar na sentença o valor mínimo. E por que é o valor mínimo e não o valor máximo? Porque quem cuida aqui, em regra, das questões cíveis é o direito civil. Então, aqui, né, com base nas provas lá que o ofendido trouxe, o juiz vai fixar o valor mínimo. E aí, achando conveniente, né, achando que tem que ser um valor maior, ou que tem alguma diferença, o ofendido vai pleitear lá no juízo civil com essa sentença. Ó, o juiz criminal já determinou aqui que eu tenho que receber valor X. Só que com base nessas provas aqui, doutor juiz da vara civil que eu estou apresentando para o senhor, eu quero esse valor, mas eu quero corrigido. Eu quero mais porque eu sofri outros danos além dos que já foram fixados aqui. Tranquilo? Então, automático, um efeito automático, esse de tornar certa a obrigação de reparar o dano, porém condicionado a requerimento do ofendido e o juiz vai fixar o valor mínimo na sentença e não o valor máximo.
Ok? Vamos avançar então aqui para os próximos. Os outros dois vão tratar sobre a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública, pelo período aqui de 1 a 5 anos. É interessante que o senhor memorize esse período, né? Porque prazo é de memorização obrigatória. E o outro é a perda do cargo, mandato ou função pública. E aí eu já adiantei aqui no slide que os dois não são automáticos. E eles não são automáticos porque o parágrafo único do mesmo artigo vai trazer a disposição, informando aqui por que não é automático e do que necessita, tá? Vamos lá ler então. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3, que é a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública de 1 a 5 anos, né? Você não vai poder exercer nenhum cargo, nenhum mandato ou função pública durante o período que o juiz fixar. E o inciso 3, que é a perda do cargo público, são condicionados, ou seja, há duas condições, não são automáticos, a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, a gente está trabalhando aqui com duas condições. Quais são elas? A primeira é a reincidência específica, ou seja, a reincidência em delitos de abuso de autoridade. Vamos lá para um exemplo. Eu cometi um delito de homicídio que está lá no Código Penal. Depois eu vim aqui e cometi um delito da Lei de Abuso de Autoridade. Posso sofrer um desses efeitos da condenação que a gente acabou de citar? Não, porque é uma residência específica. É necessário que você cometa aí pelo menos 2 vezes 2 delitos da Lei de Abuso de Autoridade. Reincidência em crime de abuso de autoridade. Ok? A próxima condição é a declaração motivada na sentença. Não basta que o juiz diga isso lá no momento em que ele está sentenciando. Tem que estar constando, expresso e motivado na sentença, tá? Aqui é um pouquinho diferente do que acontece lá na lei de tortura. Cuidado para os senhores não se confundirem se já estiverem estudando essa outra lei ou se forem estudar. Lá na lei de tortura, basta que você cometa o delito. Cometeu, perde o cargo, mandato ou função pública na hora, é automático. Aqui não. É condicionado essas duas coisas, reincidência específica, como nós já tratamos aqui nos delitos de abuso de autoridade, e a declaração motivada e expressa na sentença. Ok? Isso aqui é um artigo muito importante, é necessário que os senhores memorizem também a questão do tempo, porque a gente vai tratar agora de outro lapso temporal, para que não haja confusão e que o examinador não consiga te pegar na questão da sua prova, tá bom? Vamos avançar então agora para tratar sobre o artigo 5º da lei. Aqui a gente vai tratar sobre as penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direito são aquelas que substituem as penas privativas de liberdade. É um instituto que é trago também lá do Código Penal. Preenchidos alguns requisitos, lá na hora que o juiz está fazendo a dosimetria da pena, se o indivíduo preencher os requisitos lá, para que haja a substituição, a pena privativa de liberdade, de detenção, no caso aqui da Lei de Abuso de Autoridade, pode ser substituída pela pena restritiva de direitos. E aqui a gente só vai ter 2 penas. Uma que eu preciso que você saiba que existe e a outra que efetivamente vai fazer diferença para a sua prova, tá bom? Então vamos lá para o dispositivo legal. As penas restritivas de direitos, substitutivas da privativa de liberdade, que é o que eu acabei de explicar, são: a primeira, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Basta que você compreenda que existe essa pena restritiva de direito. Agora a gente vai para a importante. Inciso 2º, suspensão do exercício do cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Aqui a questão do lapso temporal, que eu já adiantei para você não se confundir com o artigo 4º, né, que vai tratar aqui sobre o efeito da condenação, no caso da inabilitação do exercício do cargo, função ou mandato, porque aqui a gente está tratando de uma suspensão, né, então o período necessariamente vai ser menor, né, que vai ser de 1 a 6 meses. Mas o que pega aqui nesse inciso é a questão da perda dos vencimentos e das vantagens. Mas basta que você raciocine um pouquinho que você vai ver que faz todo sentido ser com a perda dos vencimentos e não sem a perda dos vencimentos. E é o com e o sem que você vai precisar se atentar aí na hora da sua prova, tá? Por que é com a perda dos vencimentos, professora? Porque é o seguinte, pessoal. Como eu expliquei, isso aqui vai substituir uma pena privativa de liberdade, que, né, é pior, né? A pessoa vai estar presa. Então, aqui o juiz vai estar substituindo por uma coisa que é mais branda, que é a pena restritiva de direitos. Não faz sentido nenhum o sujeito cometer o delito de abuso de autoridade, eu pegar ele, suspender ele, por exemplo, por 5 meses, né, já que é de 1 a 6, e deixar ele em casa deitado recebendo o salário dele, né, as vantagens dele, a remuneração. Não faz sentido nenhum. Aqui a gente não está tratando, então, de uma sanção. A gente está tratando de um benefício, né? Você vai deixar ele de férias por 5 meses recebendo o dinheiro dele.
Não é bem assim que funciona. Por isso que é com a perda dos vencimentos, porque como eu disse, ele tem, né, o agente público necessariamente tem o que perder. Nesse caso aqui, ele vai sim perder a remuneração, porque a gente está tratando de uma sanção necessariamente financeira, né? É uma sanção aqui patrimonial para pesar no bolso e ele entender que foi feio e que não pode mais fazer, tá bom? Parágrafo único vai só trazer aqui à disposição que essas penas elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, ou seja, pode aplicar só a prestação de serviço à comunidade, pode aplicar só a suspensão, né, do exercício do cargo ou pode aplicar os dois, tá bom? Fica a critério do juiz analisando aí o caso concreto. Vamos agora avançar e a gente vai tratar aqui dos últimos 3 artigos, né, desse bloco aqui que a gente está trabalhando, que é agora sobre a independência das instâncias. Em regra, meus queridos, as independências aqui, né, são realmente... as instâncias, na verdade, realmente são independentes. Você pode ser responsabilizado em âmbito penal, em âmbito civil e em âmbito administrativo. E um não vai interferir no outro. Em regra, tá? Aqui na Lei de Abuso de Autoridade a gente tem 3 exceções. O artigo 7º vai falar o seguinte: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, que é o que a gente já citou. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal. O que é que quer dizer isso aqui? Pessoal, quem cuida do crime, de o que é crime, quem cometeu o crime, é o direito penal. Por isso que isso aqui faz todo sentido. Se lá no âmbito penal ocorreu um crime e eu decido que não foi fulano de tal quem praticou o crime, né, que a autoria não pode ser imputada a fulano de tal, não tem como eu ir lá no âmbito civil e dizer assim, olha, o direito penal, que é quem sabe o que é crime, decidiu que fulano de tal não praticou o crime, mas eu quero pedir aqui uma indenização pelo dano que eu sofri. Não faz sentido, né, pessoal? Se fulano de tal não praticou o crime, ele não vai ser punido na esfera penal e ele também não vai ser punido na esfera civil. O mesmo jeito é o contrário. Fulano de tal cometeu um delito X. Eu posso chegar lá no âmbito civil e dizer, olha, lá no direito penal foi comprovado que fulano de tal cometeu, mas aqui eu quero que você diga que ele não cometeu. Não existe isso, tá bom? Então, essas duas questões, né? Que é a existência do fato e a autoria do fato, não podem mais ser questionadas em âmbito civil e administrativo quando decididas pelo direito penal, justamente pelo que eu acabei de explicar para os senhores. Porque quem sabe o que é crime, quem sabe quem é o autor do delito, quem cuida dessa esfera é o direito penal. Não faz sentido a gente decidir isso em direito penal e decidir uma outra coisa em uma outra esfera. Ok? Vamos agora tratar sobre o artigo 8º, que vai falar em mais ou menos a mesma coisa do que a gente acabou de explicar. Vamos lá. Faz coisa julgada, ou seja, não dá mais para discutir. No âmbito civil, assim como no administrativo, a sentença que reconhecer ter sido praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. O que é que a gente está tratando aqui, pessoal? De excludentes de ilicitude, né? E, novamente, quem é que cuida do delito? Quem é que cuida... Quando a gente quebra o delito, né? Quem é que cuida dessa parte? É o direito penal. Quando a gente quebra o crime, ele é dividido em 3 partes, né? Aqui no nosso ordenamento jurídico, ele é fato típico, antijurídico e culpável. Se eu tiro a antijuridicidade, se eu aplico uma excludente de ilicitude, eu deixo de ter o delito. Então, se eu deixo de ter o delito, não há mais o que se conversar, não há mais o que se falar. Então, a gente não pode tratar disso em uma outra esfera, da mesma forma do artigo 7º. Se quem cuida do crime diz que o crime não existiu por qualquer razão, né? Nesse caso aqui, por conta de um excludente de ilicitude, não há o que a gente discutir aí a existência desse delito em uma outra esfera. Ok, meus queridos, a gente está se encaminhando aqui para o final, né, para não levar vocês aí à exaustão do conteúdo, a gente vai voltar em um outro bloco, tratando sobre a parte especial, mas eu gostaria de fazer já algumas considerações. Lembrem-se que não há delito de abuso de autoridade culposo, a lei de abuso de autoridade é incompatível com o dolo eventual, é necessário aqui um especial fim de agir, né, para que o agente seja... para que seja imputada a prática de um delito de abuso de autoridade a um agente público. O sujeito ativo do delito de abuso de autoridade, em regra, é o agente público, mas pode haver aí a responsabilização do particular por meio de coautoria ou participação. O efeito da condenação é diferente da pena restritiva de direitos, são prazos diferentes, são situações diferentes. E por último, eu queria lembrar os senhores de uma coisa. Apesar de nós não termos ainda tratado sobre a parte especial, tem uma informação relevante.
Aqui na lei de abuso de autoridades, inclusive ela é muito criticada por isso, por ser muito branda, não há nenhum delito que seja punido a título de reclusão, com pena de reclusão. Então, se junto com a parte especial, junto com a parte geral, perdão, o examinador vier trazendo alguma informação ali na questão de que há a pena de reclusão nos delitos de abuso de autoridade, você vai marcar que está errado e correr para o abraço, tá bom? A gente só trabalha aqui com a pena de detenção. Junto dessa informação, eu já posso trazer também que a lei de abuso ela vai tratar somente de 3 penas, que serão aí distribuídas de acordo com a gravidade aí de cada delito. Ok? Todas as penas são de detenção e todas elas são de detenção e multa, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha agregado conhecimento aí para os senhores. Se você gostou, deixa um like, dá uma curtida e compartilha para que outras pessoas consigam também aprender aqui a lei de abuso de autoridade com a gente, tá? Tchau, tchau, até a próxima.